O Flamengo venceu o Bangu por 3-0 em Aracaju com 3 gols do Pedro, em uma grande partida da joia do Flamengo, Igor Jesus, o volante que substituiu o Pulgar e fez uma partida excelente. Nesse vídeo você verá a repercussão da imprensa de todo o Brasil sobre o garoto prodígio do Flamengo, que tem tudo para se tornar um grande jogador. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no nosso canal Futfla React. Golaço ontem. Eu vou te falar, GV, pra mim ele seria o substituto imediato do Pulgar. Bem, olha que legal o César Sampaio, um dos maiores na posição que eu já vi jogar, falando sobre o menino Igor Jesus. A gente fica feliz, né, assim, pelo que ele apresentou hoje. Sabíamos do desafio que seria, né, de transportar o que ele tem feito nos treinos para o jogo, principalmente na parte emocional. Assim que nós chegamos, eu particularmente fiquei bem impressionado com ele. Ele teve uma lesão que retardou um pouco esse início. Enfim, e aí ele veio numa partida difícil, fazendo uma função importante para a gente, né? É o homem de referência para o setor defensivo e também é o homem que vem a municiar o setor ofensivo, tendo participação direta em um dos gols. Enfim, fez um grande jogo. Olha, quando o César Sampaio, toda deferência do mundo ao César Sampaio, chega numa coletiva e fala assim: eu fiquei encantado com o menino quando a gente chegou aqui. Bigode, dá para esperar que tá nos planos do Tite. E mais uma vez, falei na abertura, vou fazer de novo, porque aqui a gente sacaneia quando a gente dá uma flopada e mas tem que dar o crédito. Há muito tempo, antes do César Sampaio descobrir quem era o Igor Jesus, antes. O senhor já falava dele aqui. Tá feliz agora ou Igor Jesus é? Não, tô feliz. Eu gosto quando um jogador da base, ele se destaca, né? Eu lembro que com o Eric Marcos isso aconteceu no ano passado também, no Carioca, que ele teve um destaque. João Gomes também. João Gomes. Esse aí, eu falei lá atrás que ele seria, inclusive, o substituto do Gerson, que o Flamengo não precisava ir atrás de outro. Deu no que deu. Mas o Igor, só fazendo aqui rapidamente o que aconteceu com ele no ano passado, especialmente, ele subiu, ele já estava no profissional, e aí o jogo decisivo da Taça Guanabara contra o Fluminense, ele entra surpreendentemente, o Vitor Pereira coloca ele faz um baita de um primeiro tempo, o Vitor Pereira no segundo tempo tira ele, o Flamengo toma a virada, e ele nunca mais teve espaço no time profissional, exceção ali de um jogo ou outro. E aí ele termina o ano passado jogando muito com a base. Ele desceu de novo para jogar com os sub-20 porque ele tinha idade para estar lá. Então esse ano é um ano que, para mim, é o ano da afirmação do Igor Jesus. Só que para isso o treinador precisa dar espaço. E eu vou ser muito sincero, já vi, o Flamengo gastou 40 milhões no Alan, tendo o Igor Jesus no elenco. Entendo que o Alan já é um outro tipo de jogador, tá mais pronto. E o Sampaoli é um cara o Sampaoli que... Agora, como é que o treinador do clube não olha para a base, não olha para o próprio elenco e faz o clube gastar esse tanto de dinheiro, sendo que tem um garoto que, no meu ponto de vista, dá conta do recado. Cara, ele ia fazer um golaço ontem. Eu vou te falar, GV, para mim, ele seria o substituto imediato do Pulgar. Imediato. Nando, e só complementando pra gente, para outro tema ainda de Flamengo, sobre paralisação do Campeonato Brasileiro que o Flamengo quer parar, o que me impressionou nele, óbvio, gente, foi o primeiro jogo ali contra o Bangu, o time mais fraco, mas a gente brincou do box to box, mas não é só chegar, é chegar com qualidade e clara evidência ali na frente. Saber o que fazer, tipo a gente brincou do arroz, passou do meio e ficava tudo escuro. O menino, esse maduro, me lembrou um pouco o Ayrton, sabe, maduro, e saber posturado e calmo, como diria o MC, MD chefe, não. Quem fala, B, posturado e calmo? É isso mesmo, Léo Santana. Léo Santana. GG. Obrigado, Bernardo. Tem tudo a ver com o Léo Santana. Você vê que eu não sou muito Mas musical. a frase cabe muito bem. O legal, GV, é que o Flavinho falou uma coisa importante. Ele desceu para jogar na base. E os jogadores que estão no profissional, principalmente no Flamengo, eu posso falar isso com total propriedade, têm dificuldade em estar no profissional, jogar e depois descer para jogar no sub-20 ou na categoria de júnior, como você queira chamar. E para ele ter essa desenvoltura esse ano, ele ter jogado fez muita diferença porque está em atividade, não está no profissional só completando o elenco. E eu fico feliz, como o Flavinho diz, em um moleque da base fazer o que ele fez ontem. E espero que ele possa ser o primeiro, né? Depois que o Pulgar não puder jogar, ele seja o primeiro a ser escolhido. Muito bem, agora olha só, bota aqui. Brasileira, o Tite trabalhava muito com as caixinhas, né? Assim, os jogadores
que se encaixavam nas caixinhas disputando uma posição no time titular. Pedro e Gabigol claramente são uma caixinha, Cebolinha e Bruno Henrique são outra caixinha. Na direita, por enquanto, De La Cruz e Luiz Araújo, jogadores diferentes, mas no mesmo lado de campo. A caixinha do Igor Jesus é com quem? É com o Pulgar. E Alan. E Alan, mas Alan machucou, né? Ele está fazendo um trabalho de reequilíbrio, segundo o próprio Flamengo divulgou nas redes sociais e tal. Vai ficar fora por 12 dias, né? A caixinha do Gerson é quem? Vitor Hugo. Vitor Hugo, eu opinaria que o De La Cruz pode jogar ali também. Pode. Embora não seja o que o Tite tenha feito no começo. Mas está rodando imagens do Igor Jesus. Jogou bem mesmo, assim, o menino, sabe? Jogou? Conseguiu, principalmente, jogar para frente, assim, né? Buscou muito passe para frente, encontrando o jogador de meio que está na frente dele, ou o Gerson, ou o Arrascaeta. Quase fez um golaço, chutou de fora, assim, o goleiro fez uma bela defesa. Roubou a bola do segundo gol, ele rouba a bola e ela sobra, ele sobra para o Pedro e o Pedro faz a jogada para o Luiz Araújo. Enfim, ele teve uma participação muito ativa no jogo, assim, e foi uma boa oportunidade que o Tite deu, porque o Igor estava há algum tempo, não vinha tendo muitas oportunidades com os outros treinadores e tal, e se abriu essa chance por causa da ausência do Thiago Maia, né? O Thiago deve ir para o Internacional, e aí sem os dois primeiros volantes, o Igor ganhou essa chance aí. Acho que esse é um dos grandes pontos do estadual, você usar o estadual para destravar esses meninos. Total. O Palmeiras ontem, a gente vai falar do Palmeiras daqui a pouco. A molecada em campo, Ele botou 6 titulares, eram meninos, cara, e ganhou o jogo, entendeu? Você tem que destravar, isso é até um ponto que eu discuto um pouco sobre o Ramon Dias, ele tem uma dificuldade de botar os meninos para jogar no Vasco, eu acho que ele tem que botar mais. Até porque o Vasco não tem olhando com tanta possibilidade. Talvez ele queira consolidar um time primeiro, para depois... Assim. Mas eu acho que o Tite fez certinho ontem. Bota o Igor Jesus para destravar. Ele jogou um jogo de saída, foi notado, todo mundo viu, foi transmitido, a gente está discutindo ele aqui. Só vai ajudar no crescimento. E o Tite deu uma entrevista, Rizek, ele falou assim, para trazer jogador que é mediano, que vai chegar aqui, talvez não consiga competir em alto nível com a concorrência interna, eu prefiro trabalhar com a base. Tá certo. Claro. Tá certo. Claro. No Flamengo, no tamanho do Flamengo hoje, no patamar que o Flamengo está, não adianta trazer jogador mediano. Os medianos que ele trouxe, até tem alguns lá que não aconteceram. Agora, da grande contratação da temporada, que é o De La Cruz, vejo ele jogando, onde está, né, aberto pela direita, ele pode ser uma opção ao Arrascaeta, quando o Arrasca não puder jogar. E pro lugar do Gerson. E pro lugar do Gerson, cara. Só que o Tite está tentando fazer ele render ali, craque, cara. Aberto pela direita, onde jogava o Everton Ribeiro. Ele jogou naquele jogo do Centenário, Brasil, Uruguai e Brasil, cara. E o Tite, assim, as pessoas talvez não lembrem, porque na última Copa o Brasil jogou com um esquema muito parecido com o que jogou ontem o Flamengo, com 2 pontas, né? Era o Rafinha e o Vini, um centroavante que era o Richarlison, o Neymar como camisa 10, e o Paquetá de 8, como é o Gerson, digamos assim e tal. O Arrascaeta seria o Neymar, Casimiro, ontem foi o Igor Jesus. É um esquema, assim, não estou comparando ninguém, mais ou menos em linhas gerais é isso. Só que no primeiro ciclo do Tite, a seleção chega jogando muito bem com 2 meias, com o Renato Augusto e com o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho, no meio do processo, ele ganha a posição do William. Tem até uma imagem emblemática que o Tite abraça os dois e fala, estão competindo no campo, não sei o que, lembra disso? Acho que no Equador isso... ou na Colômbia, não me lembro bem. O William fez o gol. Então foi na Colômbia, que ele fala, estão competindo, é isso aqui que eu quero, não sei o quê. Ele abraça o William e o Coutinho. E ele acha o Coutinho como um meia jogando pela direita, porque naquela época o Neymar jogava pela esquerda, como atacante, e o Gabriel Jesus de 9. Então, assim, o Tite sabe como usar essas peças todas. É questão de tempo, de adaptação, de processos mesmo. Na verdade, não, foi na Colômbia. O William fez o gol na Colômbia. Então foi no Equador que ele falou isso. Lá em Barranquilla, no calor danado. Chute de fora da área do William. Ele fala, os caras estão competindo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora eu quero mostrar o que é a festa do Flamengo quando sai do Rio de Janeiro. Né? Então, Flamengo e Audax jogaram em Manaus. O Flamengo levou 44.068 presentes ao jogo. Jogo de Campeonato Carioca disputado em Manaus. Jogou nos Estados Unidos. O estádio tinha capacidade para 7.227, levou 6.000 pessoas contra o Philadelphia Union. Aí encarou o Nova Iguaçu em João Pessoa, levou 16.428 presentes. O estádio tem capacidade para 25.770. Jogou com Orlando City, levando quase 23.000 pessoas ao jogo.
Enfrentou a Portuguesa em Natal, levando mais de 25 mil pessoas. E esses 2 jogos com sub-20, né? Tanto em João Pessoa quanto em Natal, né? Com sub-20, não são as estrelas, né? Pô, em Belém levou um público extraordinário, de 47.644 presentes contra o Sampaio Corrêa. E ontem praticamente lotou o estádio. O estádio tinha capacidade para 15.575, levou 15.275 em Aracaju. É o tour do Flamengo pelo Brasil, durante o estadual, com os 2 amistosos nos Estados Unidos. É nenhuma surpresa, eu sei, mas é legal registrar. O Flamengo, ele leva torcedor aqui no Rio de Janeiro e fora também, né? A média de público do Flamengo ano passado também, lógico, que era Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, mas o Flamengo atuando aqui no Rio também, pelo estadual, talvez não levaria esse grande número. Será? Mas... Levaria. Não, pode ser, não. O Flamengo não joga para menos de 40 mil pessoas no Maracanã. Sim, mas assim, a gente coloca Flamengo e Nova Iguaçu. Poderia ter no Maracanã, no final de semana, 40 mil, 50 mil pessoas. É. Mas o Flamengo, não tem jeito, né? Com esse elenco, com o Tite ali no Flamengo, o Flamengo vai arrastar a multidão o ano todo, no Rio ou fora do Rio. E é um estadual rodando pelo Isso pelo é uma Brasil. saída para o estadual do Rio, é uma saída, porque no Rio... O Vasco levou público bom em Brasília contra o Bangu também, para Manaus também. Para Uberlândia. Os pequenos no Rio, tirando Volta Redonda, eles não recebem não conseguem cumprir pelo tamanho do estádio a exigência da PM. Que acaba dando um desequilíbrio técnico para o campeonato também. Desequilíbrio técnico. Então, o que você faz? Os pequenos vendem os jogos para fora do Brasil, para fora do Rio. E está certo. Você melhora o produto. O estádio lota, ele ganha dinheiro. O adversário, no caso o Flamengo, o Vasco, ganha dinheiro. Eu sempre fui meio contra, mas agora eu já entreguei, porque, na verdade, não tem jeito. Os pequenos não podem jogar em casa. A segurança não permite. Como é que você vai jogar hoje, por exemplo, em Moça Bonita, Bangu e Flamengo, cara? O técnico Tite, e por consequência o torcedor do time do Flamengo, receberam uma grande notícia na noite desta quinta-feira na vitória da equipe por 3-0 sobre o Bangu pelo Campeonato Carioca. Bom, mais importante, o Flamengo assume a liderança da competição, empata em número de pontos com o Fluminense, mas no saldo de gols acaba sobressaindo. Afinal de contas, o Flamengo tem 14 gols marcados, o mesmo número de gols que o Fluminense, e apenas um sofrido. O Tricolor tem 5 gols sofridos. Então o Flamengo, em tese, se mantiver aí a sua performance, vai jogar por um empate contra o Fluminense para conquistar a Taça Guanabara e terminar o primeiro turno, a fase de classificação, em primeiro lugar no Campeonato Carioca. Pedro deu um show. Aliás, a gente vai falar mais sobre o Camisa 9 ainda neste vídeo, tá? Mas a grande notícia mesmo foi a atuação de Igor Jesus. O Flamengo definitivamente não precisa de um volante. Igor Jesus arrebentou, não fez gol, mas foi decisivo participando do processo de desarme do time adversário, né? O desarme é um fundamento muito importante no futebol. Ele fez desarmes muito importantes e participou da criação do jogo também de forma muito ativa. Então o Flamengo tem 3 ótimos volantes à disposição. Pulgar, que não jogou por estar suspenso, Alan, que passa por um processo de recondicionamento muscular, e Igor Jesus, jogador da base. Jesus, jogador da base, que fez uma grande atuação para mim, foi o segundo melhor em campo. Deixe aqui nos comentários o que você achou da atuação do Igor Jesus. Esse vídeo tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de vaca fria, né? Depois eu vou explicar o que é a vaca fria, o porquê desse ditado, mas não vai ser nesse vídeo não, tá? Igor Jesus teve uma grande atuação. Flamengo cada vez mais me parece ser um time moldado a jogar com um volante, Gerson, Arrascaeta, e aí a grande questão. Com 2 jogadores abertos, eu acho que o Tite está louco para fazer isso, deixar de vez o Flamengo jogando desta forma, tá? Luiz Araújo vem aproveitando as oportunidades pelo lado direito. Fez uma bela partida contra o Bangu e já havia jogado muito bem no primeiro tempo contra o Volta Redonda. Do outro lado, do lado esquerdo, Everton Cebolinha, mais uma vez, foi mal.
Bruno Henrique entrou e mais uma vez entrou melhor do que Everton Cebolinha. Para mim, Bruno Henrique tem que ser titular desse time. E o Pedro, hein? Que atuação! Jogador que fez péssimas partidas contra Vasco da Gama e Botafogo, contra o Bangu desencantou, marcando 3 gols. O primeiro deles, uma pintura, né? Após um passe do Arrascaeta, que tirou um coelho da cartola. Pedro recebe a bola em profundidade, faz uma belíssima jogada e toca na saída do bom goleiro Gabriel Leite. Bom goleiro esse do Bangu, fez defesas importantes na partida contra o Flamengo. No segundo tempo, ele recebe um cruzamento do Luiz Araújo, aliás, uma bola retomada pelo Igor Jesus e toca no lance de oportunismo também na saída ali do Gabriel Leite. E depois aproveita um rebote do goleiro banguense após uma cabeçada do Fabrício Bruno para dar números finais ao placar. Gabigol entrou no lugar de Arrascaeta. E em determinado momento do jogo jogaram Gabigol, Bruno Henrique e Pedro. Já pensou se esse ataque pega? Vai ser muito importante para o Flamengo. Bom, me parece claro que Varela é o titular absoluto da lateral direita, não tem questionamento em relação a isso. Pode não ser o lateral dos sonhos, mas é muito melhor do que o tal do Wesley, que é um jogador muito fraco, né? Pode ser promissor, é muito jovem ainda, pode ser que desponte lá na frente, mas é um jogador muito, muito fraco, tá? No miolo de zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Na lateral esquerda, eu aposto todas as minhas fichas em Matias Vinha. Acho que vai ser o titular dessa posição. Ayrton Lucas, mais ou menos, mais uma vez, mais para menos do que para mais nessa partida contra o Bangu. Um cabeça de área, e aí, escolha à vontade. Pulgar, Alan, Igor Jesus, são todos ótimos jogadores. Arrascaeta, Gerson e, para mim, De La Cruz. Se for para jogar com ponta na frente, hoje, seria Bruno Henrique e Pedro, ou Luiz Araújo e Pedro. Esses dois estão jogando mais bola do que o Everton Cebolinha. Vejamos o que o Tite vai fazer no jogo que realmente vale, que é o jogo contra o Fluminense. O Flamengo volta a jogar na próxima terça-feira contra o Boa Vista, né, um jogo no Maracanã, em que tem a obrigação de ganhar, e depois, no outro domingo, partida contra o Fluminense. Não sei por que o Flamengo não vai jogar neste final de semana, que tem um clássico, aliás, entre Botafogo e Vasco, e você vai dizer aqui nos comentários, né? Comente, deixe seu like neste vídeo. Que por sinal, falar do Abel Ferreira tem que falar do Tite também, né? Que ele deu uma ajeitada boa no Flamengo, né? Organizou o time, fez um time mais compacto, que é isso que ele devia ter feito nas duas Copas e não fez, e foi incompetente, né? Então, a verdade é que o Flamengo e o Palmeiras, eu acho que eles vão nadar de braçada, viu? Esse ano, nos campeonatos importantes, né? Tanto é que a final da Libertadores vai ser em Buenos Aires, dia 30 de novembro. E pra mim o Palmeiras está na final. O Flamengo não. Então, galera, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Vimos as opiniões aí do Igor Jesus, que tem jogado muita bola no Flamengo. A tendência é que ele evolua cada vez mais, né? Possa se tornar um jogador mais completo, mais maduro. E esperamos que ele receba mais oportunidades, né? Que o Tite enxergue ele, né, como uma verdadeira opção para o Flamengo, principalmente quando precisar, né? E em momentos cruciais também, né? Que não se tenha o Pulgar, que é o principal. O Tite pode colocar ele até mesmo primeiro do que o Alan, né? Que não vem mostrando muita coisa até o momento. Então, a gente espera que isso aconteça. Esse foi o vídeo, agradecemos a todos vocês. Deixa o like, se inscreve, comenta aí bastante o que vocês acharam de tudo isso que vocês viram agora. E logo mais estaremos trazendo mais novidades sobre o Flamengo.